Agora põe lá, reunião para elas colocarem. Acho que agora vai. Vai lá naquele de novo embaixo. Pessoal do online, estão conseguindo visualizar? Acho que sim. Então vamos lá. Olha que legal essa fala aqui. Processo de influenciar as pessoas a fazerem o que devem fazer. Está começando, tá? E o processo como um meio para alcance dos objetivos desejados pelo grupo. Isso é liderança hoje. Falar de liderança é falar que é um processo para um meio de alcance para o objetivo desejado pelo grupo. Por isso que a cultura é tão importante. Por isso que pensar que a empresa, as pessoas têm que gostar de trabalhar aqui tem que ser uma empresa legal, é importante. Faz total diferença. Porque se eu não penso isso, eu não vou conseguir fazer com que os objetivos sejam desejados pelo grupo. Não só desejar esses objetivos, se isso é legal para mim. Isso faz diferença para mim. Entendeu? Consegue perceber isso, pessoal? Principalmente vocês são mais jovens, com o que vocês têm atual. Então, se a gente vai trabalhar liderança, vai trabalhar esse processo, a gente tem que entender que as pessoas estão ali, não só... Muitas estão pelo dinheiro? Estão. Mas isso pode alterar? Pode ser mudado? Pode. E essa mudança só vai acontecer quando esses objetivos desejados forem do grupo. Nossa, vamos todo mundo alcançar essa meta? Vamos todo mundo fazer isso? Vamos todo mundo fazer aquilo? Que aí funciona. Vou dar um exemplo que eu dei de manhã, para vocês terem noção do que é isso. Trabalhando numa das empresas e tudo que eu trabalho, a gente criou um processo, a gente tinha lá pessoas muito jovens, o gerente mais velho lá tem 30 anos, o gerente mais velho tem 30 anos, com 19 anos, assim, a galera toda. E aí, o que acontece? A gente começou a pensar elementos e coisas dentro da organização para poder agrupar essas pessoas, para ter um desejo junto, um processo comum. E aí a gente chegou à conclusão que teria que ter um mascote, a empresa. O que o dono fez? Comprou um cachorro, um labrador, Alessi, desse tamanho, e colocou lá. Tem gente que chega até o RH e fala, eu não vou sair dessa empresa por causa da cachorro. Então, dá para fazer isso aqui? Não, gente, eu sei que não, mas eu estou falando para vocês sobre a cultura, sobre o lugar, sobre o desejo. E aí, em cada setor de vocês, tem algo que a gente tem que criar como cultura. Tem que ter algo que faça com que essas pessoas façam, nossa, eu gosto de trabalhar lá. Nossa, lá é bom. E isso vai depender de quem? De vocês, de cada um de vocês. Então, se a empresa é boa ou ruim de trabalhar, o reflexo é de quem? É do líder, gente. Se a empresa é boa de trabalhar, é o líder que é bom. Se a empresa é ruim de trabalhar, o líder não é bom. É a liderança. Infelizmente ou felizmente, é a liderança. E é difícil ouvir isso, né, gente? Porque é um peso tão grande que a gente põe nas costas da gente, mas não tem jeito. E a gente consegue ver isso claramente. Pensa, se a gente vai pensar, por exemplo, em setores, em alguns lugares, existem algumas pessoas que conseguem fazer com que as pessoas fiquem muito tempo dentro da organização. Já perceberam isso? E tem pessoas que já não conseguem tanto. Tem alguma coisa naquela liderança que é aquele grupo, porque pode ser que eu lidero a Isabela e comigo ela vai ficar muito tempo. Mas vem uma outra pessoa e lidera a Isabela, ela vai ficar pouco tempo. E é a mesma função. E a gente vê isso, vivencia isso. Então, tá vendo como que é o líder que impacta? Às vezes não é nem atividade, nem empresa, nem tudo. Então, é importante a gente pensar que o que eu faço está tendo um reflexo. Falando a linguagem de vocês estão no Big Brother, gente, o tempo inteiro. Os colaboradores de vocês estão vendo o que vocês estão vestindo, o que vocês estão comendo, o que vocês estão falando. E aí eles vão eleger, né, falando a linguagem de vocês, Rafael e o Denilson tá fora, tá? Só Rafael e Denilson estão fora dessa linguagem, tá? Mas falando na linguagem da galera, vai eleger se o Davi, se vocês é o Davi ou se vocês é o Rodriguinho. Não é assim? É nesse ponto. Então, a gente tem que pensar como que estou sendo eleita como essa liderança? Porque líder capataz, que é aquele líder que está lá de chicotinho, não funciona mais. E eu tenho que falar o que está certo e o que está errado? Tenho.
Tem que falar tudo. A diretoria vai me trazer um monte de problema e eu tenho que passar para os colaboradores? Tem. Ah, eu vou ser uma líder linda, boazinha, não vou falar nada, todo mundo vai me amar. Mentira, o funcionário não vai ficar lá. Sabe por que ele não está aprendendo nada? Você faz tudo para ele. Você está sendo a boazinha e o funcionário está montando em vocês, fazendo que vocês façam as coisas para eles e vocês estão sofrendo. Aí vocês estão sobrecarregados, cansados, cheios de funcionário, mas eu não posso falar com ele, porque a psicóloga fala que eu não posso falar com ele. Não é isso. Tem que falar. Tudo tem que ser falado. Até para desenvolvimento do seu funcionário. Mas se eu crio nele esse desejo, tudo que eu falar vai ser bem falado. Mas tem a forma, tem um jeito. E aí nós vamos descobrir um pouquinho sobre isso na questão da liderança aqui. Pode passar para a gente. Para isso, gente, para facilitar esse processo, tem um teste que chama DISC. Esse teste aqui. Ele foi criado por um psicólogo chamado Jung. Cara, muito doido aí. Mas o que ele falava? Ele falava o seguinte, que existem quadrantes entre as pessoas e agrupamentos. Querem exemplos? Tem pessoas mais extrovertidas e mais introvertidas. Não é verdade? Não é assim? Temos pessoas que é mais razão e pessoas que é mais emoção. Não é assim? Tem pessoas que é emoção, tem gente que chora qualquer coisa. Não é? Tem pessoa que é mais pensamento e tem pessoa que é mais sensação. Pensamento que a pessoa que é muito racional, tem que fazer cálculo, cuidado com tudo. E a pessoa emocional, sensação, é aquela pessoa que gosta de toque, de carinho. Tem gente que não chega pra não é assim? Então, quando a gente conhece, consegue entender quem são essas pessoas, fica mais fácil da gente trabalhar. Primeiro, eu tenho que me conhecer. Quem sou eu? Quem sou essa pessoa? Para depois poder conhecer quem está trabalhando ao meu lado. Então, como disse, ele fala para mim, e esse teste foi um teste criado por administradores para facilitar, porque o teste do Jung só psicólogos podem realizar. Esse teste qualquer pessoa pode fazer. E aí, ele vai falar sobre esse tipo de pessoa. Quem são essas pessoas? Então, D são pessoas dominantes. O que são pessoas dominantes? Refere-se à forma como uma pessoa lida com problemas e desafios. Pessoas com alta dominância tendem a ser assertivas, diretas e focadas em resultados. Elas são muitas vezes orientadas pela ação e gostam de tomar decisões rápidas. Geralmente, quem são essas pessoas? Que, gostam de tomar decisões rápidas, orientadas pela ação, assertivas, diretas e focadas em resultados. Liderança. Eu preciso de liderança. Mesmo que eu não tenha muita ação no D, mas eu tenho que tomar coisa. Líder tem que estar o tempo todo tomando decisão, gente. É rápido. Teve um problema, vamos resolver aqui, teve outro que resolver ali, vamos para cá. Tem que ser assertivo. Tem que ter pensar, sair fora da caixinha, pensar fora da caixinha. Tem que ser direto e focado em resultado. Cadê a meta? Não tem que bater meta? Então, vamos lá para a meta. Então, tem que pensar nesse processo. É um processo, eu preciso ter esse tempo, eu preciso ter essa pessoa dominante. Porque se eu não faço esse papel, alguém está fazendo esse papel no seu setor. Porque se não existe essa questão, mas eu sou muito boazinha, eu gosto de todo mundo, não existe isso. Se não, você não faz o papel de dominante, alguém faz no seu setor. E talvez não está fazendo de uma forma bacana assim, como deveria. Porque existem pessoas que trazem para a cultura, e nós estamos trabalhando isso, estão abrindo a mente para essa cultura. E tem pessoas que vão ser aqueles Ds dentro do nosso setor, que são aqueles líderes, líderes indiretos, tá, gente? Não líderes diretos. Líder indireto é aquele que ele mesmo coordena por si só. Líder direto é aquele que a empresa coloca para coordenar. Então, esse líder indireto, muitas vezes, ele pode estar jogando contra você, contra a empresa. Vocês não estão nem vendo. Porque ele quer ceder, ele quer fazer as coisas. Então, deixa eu jogar contra e mostrar que esse setor que não é tão bacana assim para me mostrar o meu trabalho. A gente tem que tomar cuidado. Vamos passar para frente. Nós temos pessoas que são influentes. Essa definição descreve como alguém que interage com outras pessoas e influencia seu ambiente. Pessoas com alta influência são sociáveis, extrovertidas e geralmente gostam de trabalhar em equipe. Elas são comunicativas e persuasivas. Então, são pessoas que falam, gostam de falar, que comunicam muito. Geralmente, aonde a gente precisa dessas pessoas? No atendimento. Na parte de vocês que estão lá na frente,
Na parte de recepção, o tempo inteiro a gente precisa disso, Paulina também, o tempo todo a gente precisa disso. As meninas que estão, né, o pessoal que está aí no online, vocês precisam de pessoas vir, sejam falantes, comunicativos, que gostam de gente, porque senão vai dar errado. Vamos passar. E nós temos pessoas estáveis. Quem são pessoas estáveis? Refere-se à forma como uma pessoa responde à mudança e lida com o ambiente. Pessoas com alta estabilidade tendem a ser calmas, pacientes e confiáveis. Elas são frequentemente ótimas em lidar com situações de alta pressão de forma tranquila. Uma pessoa como essa, gente, é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, uma pessoa amável, afável. Até mais cedo, a gente até brincou aqui, né? Estava a Beatriz na parte da manhã, eu falei assim, olha para vocês verem como a Beatriz é uma pessoa S, né? Dá na cara. Me lembra seu nome. A Larissa é uma pessoa S, está na cara dela. A gente consegue ver isso, esse lugar que a pessoa coloca. E isso é importante para quem vai lidar com pessoas, vai lidar com atendimento? Muito! Tem que ser uma pessoa que gosta de gente, que gosta ali, né? Ele tem que ser tranquilo para lidar com altas pressões. Mas pensa alguém muito tranquilo, muito calmo em um setor muito complexo. Vai fluir. Não? Me falem dos setores aqui, as meninas, eu sei que é do atendimento, qual que é o seu setor? Lá no seu setor, qual é o seu? Lá no setor de milho, tem que ser mais calmo, mas tem que ter muita, né, muito mais seco. Eu vou explicar o que é. Me fala o seu. Nossa, você vai fazer aqui como você vai matar. Lá no seu setor. Você acha que funciona? Alguém leva, tranquilo? Lá no seu, qual que é o seu? Telefone. Na telefonia. Claro que vai precisar muito de ES. Vai precisar muito de ES. Né? Não tem jeito. No seu precisa. No seu precisa. No seu precisa. Não tem jeito. No seu precisa também. Lá no coleta em casa, você precisa ter paciente. Não tem jeito. Lá no seu, Rafael, no seu, o que é? Esse setor não dá, não funciona. Não tem jeito. Passa para a gente para frente. Pessoal, lá né, no setor de vocês que estão internamente, né, aí no online, precisa de gente S. Quem trabalha, né, nessa parte de atendimento precisa ter S. Quem vai mexer com gente tem que ter S. Não tem jeito. E o conforme, que a maioria de vocês que eu falei precisa ter aí. Descreve como uma pessoa lida com regras, procedimentos e detalhes. Pessoas com alta conformidade são precisas, organizadas e focadas em qualidade. Elas tendem a ser muito cuidadosas ao tomar decisões e gostam de seguir processos estabelecidos. O setor de vocês precisa muito de pessoas sempre. Precisa de gente sempre. Tem que ser organizada, gostar de processos, seguir a risco que tem que ser falado ali. Pronto. Concordam comigo? E não, as meninas, no caso lá de telefonia, não precisam. Sabe por quê? Porque vai ter dia que vai fugir qualquer vez. E tudo bem. Porque quando a gente é muito cedo, principalmente os setores de vocês que é na parte técnica, se foge a regra, como é que vocês ficam? Morre, quer matar alguém, porque fugiu a regra. Mas, gente, o F vai fugir a regra, não dá conta. O I vai fugir a regra. E aí vocês trabalham juntos, porque nós precisamos lá na ponta, lá no pessoal de atendimento, a gente precisa de F e de I. E lá com vocês, a gente precisa de C. E aí dá, ó, choque, né? Por isso que a gente precisa entender essas pessoas. Porque nós não estamos trabalhando com C lá na ponta. Não estamos. A gente trabalha com C aqui. E aí elas vão errar mesmo. E não é por mal, não é porque elas não querem, mas o atendimento para elas são muito mais importante do que elas estão mandando para vocês. O que está mandando é importante? É muito importante. Mas atender bem o cliente é muito mais importante. Não é por quê? Não é razão? Não tem jeito, gente. É o mínimo, é o básico quando a gente vai pensar nas pessoas. Então, vamos passar um videozinho só para ficar mais ilustrativo. Vamos ver se o pessoal aí de casa vai conseguir ver o vídeo. Este é Pedro. Ele coordena uma equipe de projetos na empresa que trabalha. Pedro gosta de... Este é Pedro.
Ele coordena uma equipe de projetos na empresa que trabalha. Pedro gosta de resolver problemas de forma ágil e criativa. Por isso, costuma inovar nas soluções. E espera o mesmo dos membros da equipe. Com seu jeito objetivo e exigente, Pedro pode chatear algumas pessoas que não se sentem confortáveis trabalhando com ele. Apesar disso, o desempenho da equipe melhora a cada mês. E as metas são batidas sempre. Os membros da equipe sabem que Pedro exigirá deles o melhor. Pedro apresenta alta dominância. Os indivíduos com alto D são assertivos, questionadores e confiantes. Essa é Laura. Ela é muito comunicativa e gosta de incentivar pessoas. No trabalho, tem um bom relacionamento com seus colegas. Seu jeito pode desagradar algumas pessoas, afinal, ela tende a falar mais do que deveria. Às vezes, acaba perdendo o foco de reuniões ou fazendo promessas que não poderá cumprir. Ainda assim, Laura é um membro importante em seu local de trabalho. Afinal, ela ajuda a manter a equipe unida e motivada. Laura apresenta alta influência. Indivíduos com alto I são sociáveis, persuasivos e positivos. Essa é a Dani. Ela gerencia obras de construção civil. Dani gosta de tomar decisões bem pensadas, com paciência e atenção aos detalhes, principalmente quando essas decisões envolvem seus subordinados. Algumas pessoas da empresa acreditam que Dani leva tempo demais para tomar decisões ou concluir projetos, e parece ter dificuldade para cobrar resultados de sua equipe. Apesar disso, as equipes sob a gestão de Dani são unidas e, normalmente, entregam trabalhos com alta qualidade. Afinal, ela incentiva todos os membros a terem o máximo de atenção ao que fazem. Dani apresenta alta estabilidade. Indivíduos com alto S são cuidadosos, amáveis e compreensivos. Esse é Carlos. Ele é um programador freelancer. Carlos gosta de seguir à risca as normas que são aplicáveis ao seu trabalho e evita perder os prazos de entrega dos seus projetos. Algumas pessoas acham Carlos muito impessoal e podem não se adaptar ao seu modo rigoroso de seguir regras. Ainda assim, os clientes consideram Carlos um prestador de serviços importante. Afinal, ele entrega os trabalhos que atendem exatamente o que foi solicitado, dentro dos prazos adequados. Carlos apresenta alta conformidade. Indivíduos com alto C são perfeccionistas, orientados a regras e autodisciplinados. Os temperamentos dos personagens são diferentes. Todos têm potencial, mas as atividades precisam ser compatíveis com os perfis. Isso pode ser explicado pelo DISC. A ferramenta ajuda a posicionar estrategicamente as pessoas em sua empresa, aumentando consideravelmente as chances. Pessoal, então a ferramenta é o que está explicando, né? O que eu expliquei para vocês agora. E aí eu pedi vocês para fazer um testezinho, né? Que é o DISC. Eu quero que vocês peguem as folhas e eu quero que vocês comecem pelo de vocês. Vocês vão pegar pela avaliação de vocês primeiro. Aonde está escrito A, vocês lá em cima vão colocar a letra D. Você chegou a fazer para mim mesmo? Isso, está com você aí? Tá? Todo mundo tem aí, gente? D. Onde está a S? Onde está a A, vocês vão colocar a letra D. Vou lhe pegar uma caneta.
vamos lá. A A nós vamos colocar D. Na B, nós vamos colocar I. No C, nós vamos colocar S. E no D, nós vamos na letra D, nós vamos colocar C. Que é o DISC. Deu DISC aí em cima, não deu? Que é o... Aí, no quadrante A, são as pessoas dominantes. No quadrante B, são as pessoas influentes. No quadrante C, são as estáveis. E na D, as controladoras. Ok? O controle. Então, gente, a gente precisa entender quem somos nós para saber entender quem vai ser os nossos colaboradores, né? Quem que nós vamos trabalhar. Então, no final da folha, eu quero que vocês façam a soma. Tem um finalzinho aqui, ó. Total do mais e do menos. Vocês devem ter visto aí. Eu quero que vocês coloquem esse total para a gente saber em que local, que classificação a gente está. E aí, o pessoal, né? Eu preciso que todos os coordenadores tenham um pouco de D. Se o meu D está muito baixo, tem alguém exercendo meu D lá no meu setor. Pode ter certeza disso. E aí, se tem alguém exercendo o meu D, talvez não seja tão bom assim. Então, a gente precisa desenvolver esse D, tá? Não sei como é que está isso. Nos setores de recepção, atendimento, coleta, precisamos que a pessoa tenha S e I. Isso é importante. Elas têm que estar maiores, né? Precisamos de S e I aí. Então, se tiver, ótimo. Nos setores mais administrativos, né? Setores mais técnicos, a gente precisa de C. Precisamos muito de C. Então, a gente precisa entender quem somos nós. Às vezes, eu estou lá no atendimento, sou uma coordenadora e tenho DC. Sou uma pessoa de difícil lidar, porque as pessoas vão ter dificuldade comigo. Porque eu sou muito certa, eu gosto de regra, eu gosto de tudo certinho, eu não aceito muita informação, A é A, B é B. E às vezes as pessoas que estão ao meu redor, porque por lidar com atendimento, por lidar com pessoas mas gostam de lidar com pessoas, às vezes não estou para o seu lado, vão ter dificuldade com você. E aí a gente precisa pensar nesse lugar que eu estou, não de deixar de ser líder, mas me aprimorar como essa liderança. Lá nesse estudo, o que eles explicam? Que tem uma coisa que a gente é natural. Gente, se eu contar para vocês, quando eu era criança, eu tinha tanto medo de falar. Eu lembro que eu tinha que apresentar em público na escola. Eu era aquela que queria fazer o trabalho todinho sozinha para não precisar apresentar nada para ninguém. Eu não gostava de falar em público, eu odiava ter gente na minha frente, eu ficava nervosa. Eu lembro que os primeiros treinamentos que eu comecei a dar, eu trabalhava numa empresa que vocês devem conhecer, chama Repor, a MEF. Trabalhei lá durante uns 3 anos. Lá tinha uma psicóloga, foi, né, quem me ensinou, me treinou várias coisas, que ela me colocava para fazer treinamento, e eu quase morria. E aí eram várias pessoas, principalmente funcionários novatos, a empresa estava crescendo muito, tinha muita contratação, e eu quase morria. Eu ficava doida. Eu lembro que eu tinha dia que eu chegava na empresa e me dava assim, dor de barriga, que eu falava, gente, eu não vou dar conta. O que eu vou fazer? Minha mão suava, e aí dava sudorese, aquela confusão, e eu falava, eu não sabia o que eu fazia. Com o tempo, eu fui fazendo treinamento de apresentação, treinamento de oratória, treinamento de comunicação assertiva. E hoje eu falo tranquilamente, eu não tenho dificuldade, dá problema, eu sei que vai dar mesmo, eu vou manter na calma e a gente vai resolvendo. Mas eu não sou essa pessoa. Se na minha família eu tiver que ficar lá no blá blá blá, eu vou, o que aconteceu com você? Por quê? Porque isso é uma adaptação minha. Eu me adaptei para esse ambiente. Estou adaptada. Então, eu quero dizer para vocês que, Nayara, eu não sou assim, mas a gente pode se tornar em algo. A gente veste papéis, querendo ou não, a gente veste papéis. E aí a gente pode vestir papéis de uma gerência diferente. Então, eu preciso entender quem eu sou para saber que papéis eu preciso vestir. Não adianta eu falar assim, nossa, a pessoa ela é muito isso, e aí eu preciso, por exemplo, eu acho que eu sou muito comunicativa. Eu falo, eu chego aqui, eu falo, eu converso e está ótimo. Se eu vejo lá que eu sou C, eu vejo que eu sou controle, eu não sou uma pessoa tão comunicativa assim. Às vezes a forma que eu falo é direta. E aí dói na pessoa, porque quem é S, gente, dói. Quem é S gosta das coisas calmas, estáveis. Ela é sensação. E aí eu sou o quê? Reação, né? Eu sou papum. E vai doer. E aí, se eu consigo perceber isso, na hora de falar, eu vou ter uma calma maior para falar. Na hora de comunicar, eu vou ter uma comunicação diferenciada. Então, a gente precisa ter essa visão, ok? Tranquilos?
Então, dentro desse processo, tem coisas que a gente e tem coisas que a gente precisa melhorar, ok? E a gente vai melhorar aos poucos mesmo. Precisamos conhecer quem somos nós primeiro, para entender quem são nossos funcionários e por que às vezes tanto atrito. Então, todos os líderes precisam ter dele, mas existem algumas falas, né, algumas qualidades que foram colocadas ali, que tem setor que precisa mais e tem setor que precisa menos. Então, regrinha atividade para vocês em casa. Eu quero que vocês façam uma planilha, um papel, do jeito que vocês acharem melhor. Nome dos colaboradores, quais letras eles se encontram, né? Por exemplo, essa pessoa está mais influente, essa pessoa está mais dominante, está mais do que eu ainda, essa pessoa está mais isso, para me saber quem são cada um que trabalha com a gente, né? Que trabalha com vocês. A partir daí, o que vocês vão fazer? Nós vamos montar qual seria o setor ideal. Não, Nayara, lá no meu setor, o ideal seria tudo SC, desculpa, SI, seria o ideal, e eu mudei lá, coordenando. Esse seria o meu setor ideal. Mas eu sei que não é assim, eu sei que não é, nós temos lá a ideia do setor ideal. Mas como eu sei que não é assim, a gente vai tentar casar pessoas, no sentido assim, vamos supor que vai trabalhar em dupla, né? Trabalha próximo ali. Eu sou muito faladeira, sou a comunicativa. Ela é o controle, ela é muito organizada, controlada. Ela vai ficar comigo. Porque eu vou falar, e eu não vai responder. Eu vou falar, e ela vai ficar na dela e falar, vamos, resolve aqui. Agora eu sou falante, ela é estável, ela é amorosa. Eu vou falar, ela vai responder, porque ela não pode me ler. Né? Eu não posso falar sozinha. Então, quando a gente sabe, entende quem são essas pessoas, fica mais fácil. Conseguem perceber isso, gente? Concordam, discordam? O que vocês me falam? Sim? Dá para a gente fazer para o próximo treinamento? Tá? Então, eu queria passar isso para vocês, essa é a minha informação de hoje, para a gente se conhecer, entender o que é um pouquinho de coordenação, né, liderança, e entender um pouquinho sobre as pessoas. E a partir daí, nós vamos depois chamar vocês, né, na próxima, durante a semana, a Isabela vai chamar para entender como que tá essas classificações, como é que vocês se colocaram, como é que estão o setor, para a gente se organizar. Tudo bem? Ok, então aqui nós finalizamos. Alguma dúvida? Querem colocar alguma coisa aqui para a gente do RH? Eu tenho que pontuar aqui, no caso, todos, no caso do setor é só eu e mais um. Mas eu preciso pontuar cada um dos dias dela, somente Não. que é o predominante. O predominante dela. Tá? Tem uns que vai dar dois, tipo assim, dá dois no mesmo número, aí a gente coloca junto, entendeu? Para a gente entender quem é essa pessoa. Oi! Eu tive uma funcionária que empatou em duas letras. E tá aí, como que a gente faz? Você vai usar os dois dela. Não tem problema, pode pegar as duas letras dela. Porque às vezes, gente, a gente é mais uma coisa, mas a gente não se percebe. Né? Às vezes a gente percebe, por exemplo, Tá bom. a Isabela, eu percebo que ela é mais estável, né? A gente percebe, ela é mais calma, ela fala mais baixinho, é dela, ela é estável. Eu percebo isso e ela percebe. Mas, às vezes, dentro ela é muito organizada, ela consegue manter um controle e o processo. Talvez para ela se ache mais controle do que estável. E ela não consegue perceber que ela é estável. Não tem problema, né? A gente consegue depois ir trabalhando isso com a pessoa. Mas cada um, se tiver dois, né, no mesmo quadrante ali, no mesmo numeral, a gente vai seguir aqui. Ok? Mais alguma dúvida? Pessoal, então, o que eu queria passar é isso. Gostaria muito de agradecer todos pelo processo, pelo treinamento. Quero falar assim, que esse é o primeiro, peço desculpa pelo pessoal que está online. Nós vamos tentar nos organizar aqui para ficar mais fácil, para não criar esses transtornos, tá? Referente ao áudio, eu vou trazer o microfone, tem um microfone, eu vou trazer ele para ver se fica melhor, para fluir mais fácil. Gostaria que vocês me falassem o que vocês acharam do treinamento hoje, só para a gente saber como que está indo, para a gente ter um direcionamento. O que vocês acharam? Alguma pontuação, pessoal? O pessoal aí de trás, o que vocês acharam? Ok? Pessoal aí do online, o que vocês acharam do treinamento? Gostaram?
Então, pessoal, gostaria muito de agradecer vocês. Bom trabalho durante a semana, segunda-feira, a partir de segunda-feira, a Isabela vai estar chamando para a gente avaliar como que está o disque aí. Pensem fora da caixinha, tá bom? Fora da caixinha, vamos pensar fora da caixinha. Obrigada, viu, gente? Obrigada pro pessoal aí. Bom trabalho para todos. Obrigada. Obrigada. Pode finalizar aqui? Obrigada. Aqui, né?